Miguel, tentando escapar da multidão sufocante, tropeçou em uma poça de bebida derramada e caiu diretamente nos braços de Tiago, seu melhor amigo de infância. Seus lábios se tocaram por acidente, mas o que deveria ser um momento constrangedor se transformou em uma faísca elétrica que paralisou ambos, revelando um sentimento que Miguel havia enterrado por anos. Naquela noite, Miguel não conseguiu dormir. Ele se revirava na cama do seu pequeno apartamento no bairro Alto, revivendo o beijo repetidamente. Tiago, com seus olhos castanhos profundos e sorriso confiante, sempre fora o centro das atenções. Eles cresceram juntos em uma vila conservadora nos arredores de Lisboa, onde as tradições católicas ditavam o ritmo da vida. Miguel, filho de um pai militar rígido e uma mãe devota, aprendera cedo a reprimir qualquer dúvida sobre sua identidade. Homens de verdade não questionam, seu pai repetia como um mantra. Mas agora, aos 25 anos, trabalhando como professor de história em uma escola secundária, Miguel sentia o peso de um segredo que ameaçava explodir. No dia seguinte, Tiago ligou cedo. Ei, cara, sobre ontem. Foi engraçado, né? Mas tipo, nada demais. Sua voz soava forçada, como se estivesse testando as águas. Miguel hesitou, o coração acelerado. É, claro. Nada demais. Mas era tudo. Ele passou o dia na escola distraído, corrigindo provas sem prestar atenção, imaginando cenários impossíveis. À tarde, encontrou Tiago no café habitual, perto da Praça do Comércio. O rio Tejo brilhava ao sol, mas o ar entre eles estava carregado. Tiago, um arquiteto promissor, falava sobre seu último projeto, mas seus olhos desviavam para Miguel com uma intensidade nova. Você tá bem? Parece que viu um fantasma. Miguel engoliu em seco. Só cansado. Mas dentro dele, uma batalha se iniciava, admitir ou negar. A pressão familiar era constante. Sua mãe, Maria, ligava toda semana, insistindo para que ele arranjasse uma namorada. Você precisa de uma família, filho. Olha seu irmão, já casado e com filhos. O irmão mais velho, Pedro, era o modelo perfeito, heterossexual, bem-sucedido, devoto. Miguel sentia inveja e raiva misturados. Como explicar que seu coração batia por Tiago, não por alguma garota arranjada? A sociedade portuguesa, apesar dos avanços legais com o casamento gay aprovado anos atrás, ainda carregava resquícios de preconceito, especialmente em círculos conservadores. Amigos comuns faziam piadas homofóbicas casuais, e Miguel ria junto para não se destacar. Dias depois, em uma reunião familiar, o conflito interno de Miguel se intensificou. Seu pai, o coronel reformado João, discursava sobre valores tradicionais durante o jantar. Esses jovens de hoje, com suas ideias modernas, estão destruindo a nação. Miguel mordia a língua, mas quando o assunto virou para política e direitos LGBT, ele não aguentou. Pai, as pessoas têm direito de amar quem quiserem. O silêncio caiu como uma bomba. João encarou friamente. Cuidado com o que diz, rapaz. Isso não é para nós. Miguel saiu dali tremendo, dirigindo de volta a Lisboa com lágrimas nos olhos. Ele precisava falar com Tiago. Chegando ao apartamento de Tiago em Alfama, o cheiro de pastéis de nata recém-assados o recebeu. Tiago abriu a porta, surpreso. Miguel. O que houve? Eles se sentaram no sofá gasto, e Miguel despejou tudo, o beijo, os sentimentos reprimidos, o medo. Tiago ouviu em silêncio, seu rosto uma máscara de confusão. Eu sinto o mesmo, Miguel. Há anos. As palavras pairaram no ar, e eles se abraçaram, não como amigos, mas como amantes descobrindo um mundo novo. Mas o alívio foi breve. Tiago confessou, minha família é pior que a sua. Meu pai me deserdaria se soubesse. A realidade os atingiu, um amor que poderia custar tudo. Nas semanas seguintes, eles se encontravam em segredo, passeando por ruas escondidas de Lisboa, trocando olhares apaixonados no Elétrico 28. Mas a tensão crescia. Miguel via Tiago se distanciando de amigos em comum, inventando desculpas para não sair. E se alguém nos vir? Tiago sussurrava. Miguel, mais impulsivo, queria assumir, mas o medo da rejeição o paralisava. Uma noite, em um bar gay discreto no Príncipe Real,
eles dançaram juntos pela primeira vez. Foi libertador, mas ao saírem, viram um conhecido da família de Tiago. O pânico se instalou. Ele não viu nada, Tiago disse, mas o dano estava feito. O conflito interno de Miguel o consumia. Ele sonhava com o futuro juntos, mas acordava suando frio, imaginando o desprezo do pai. Tiago, por sua vez, lutava com sua carreira. Um arquiteto em ascensão não podia se arriscar em escândalos. Precisamos ser cuidadosos, repetia. Mas o cuidado virava paranoia. Miguel começou a questionar: valia a pena? Em uma discussão acalorada, Tiago admitiu: às vezes, penso em desistir. Miguel sentiu uma facada no peito. Desistir de nós? A resposta veio como um sussurro: de mim mesmo. A pressão social se manifestava em pequenas coisas, olhares estranhos no trabalho, comentários velados. Miguel, como professor, temia perder o emprego se sua orientação vazasse. Em uma reunião escolar, um pai conservador reclamou de influências modernas no currículo. Miguel se sentiu exposto. Ele decidiu confrontar sua mãe. Em uma visita à Vila Natal, sentou-se com Maria na cozinha antiga. Mãe, eu amo alguém. Um homem. As lágrimas dela foram como ácido. Isso é pecado, filho. O que seu pai diria? Miguel saiu dali destruído, mas determinado. Tiago, ao saber, o abraçou forte. Você foi corajoso. Mas a coragem tinha um preço. Rumores começaram a circular na vila, e João ligou furioso. Ouvi coisas absurdas. Volte para casa e explique. Miguel recusou, mas o corte veio. Então não é mais meu filho. O telefone desligou como uma sentença. Miguel chorou nos braços de Tiago, questionando tudo. O amor os unia, mas o mundo os separava. E assim, o primeiro capítulo de sua jornada terminava em dor, com promessas de luta. Os dias após o confronto com o pai foram um turbilhão para Miguel. Ele se refugiava no trabalho, lecionando sobre a história de Portugal com uma paixão forçada, mas sua mente vagava para Tiago e o abismo que se abria entre eles e o mundo. Tiago, por sua vez, mergulhava em projetos arquitetônicos, desenhando edifícios modernos que contrastavam com sua vida presa a tradições antigas. Eles se encontravam menos, temendo olhos curiosos, mas cada encontro era intenso, cheio de sussurros de amor e planos incertos. Uma tarde chuvosa em Lisboa, Miguel recebeu uma mensagem de Pedro, seu irmão: pai está furioso. Mãe chora o tempo todo. O que você fez? Miguel ignorou, mas o peso da família o esmagava. Ele e Tiago decidiram viajar para o Porto, fugindo temporariamente. No trem, segurando mãos discretamente, eles sonhavam com uma vida livre. Podíamos morar juntos? Tiago sugeriu. Miguel sorriu, mas duvidava. No hotel à beira do Douro, eles conversaram até o amanhecer sobre medos e desejos. Eu te amo, Miguel. Mas e se isso nos destruir? De volta a Lisboa, a realidade os acertou em cheio. Tiago foi chamado pelo chefe para um projeto importante em Braga, mas rumores sobre sua vida pessoal circulavam no escritório. Um colega homofóbico fez um comentário maldoso: cuidado, Tiago, ou vão pensar que você é um deles. Tiago riu amarelo, mas contou a Miguel à noite, tremendo de raiva. Eu poderia ter batido nele. Miguel o acalmou, mas o incidente plantou sementes de dúvida. Talvez devêssemos nos afastar um pouco. As palavras saíram sem pensar, e Tiago o olhou chocado. Afastar? Depois de tudo. A discussão escalou. Tiago acusou Miguel de covardia: você confrontou sua mãe, mas agora quer fugir. Miguel rebateu: e você? Vive mentindo para todos. Eles se separaram irritados, passando dias sem se falar. Miguel se isolou, lendo livros sobre identidade e sociedade portuguesa, buscando forças em histórias de outros. Mas a solidão o consumia. Ele ligou para uma linha de apoio LGBT, anonimamente, desabafando sobre o amor e o preconceito. É normal sentir isso tudo. A voz do outro lado o tranquilizou, mas não resolveu. Tiago, enquanto isso, enfrentava sua própria tormenta. Seu pai, um empresário conservador de Cascais, o pressionava para casar. Encontrei uma garota perfeita para você.
Tiago recusou, inventando desculpas, mas o pai insistiu em um jantar familiar. Lá, com a pretendente ao lado, Tiago se sentiu sufocado. Ele pensou em Miguel o tempo todo, e ao final da noite, ligou chorando. Não aguento mais isso. Miguel atendeu, e eles se reconciliaram em um parque à meia-noite, beijando-se sob as estrelas. Vamos lutar juntos. Mas a luta trouxe traições inesperadas. Um amigo em comum, Rui, descobriu o relacionamento ao vê-los juntos. Rui, criado em ambiente liberal, prometeu sigilo, mas a tentação de fofoca foi maior. Ele contou a Pedro, irmão de Miguel, achando que ajudaria. Pedro confrontou Miguel: isso é verdade. Você e Tiago. Miguel negou no pânico, traindo Tiago indiretamente. Quando Tiago soube, a fúria explodiu. Você me negou. Como se eu fosse uma vergonha. Miguel implorou perdão, mas o dano estava feito. Tiago saiu batendo a porta. Dias de silêncio seguiram. Miguel perdeu peso, mal comia, obcecado pela perda. Ele visitou a mãe, buscando consolo, mas encontrou julgamento. Reze, filho. Deus perdoa se você mudar. As palavras o feriram mais. Tiago, isolado, questionava sua orientação. E se for só uma fase? Ele saiu com uma amiga, fingindo interesse, mas sentiu nojo de si mesmo. A sociedade os empurrava para máscaras. Em uma tentativa de reconciliação, Miguel escreveu uma carta longa, entregando pessoalmente no escritório de Tiago. Meu amor por você é real, perdoe minha fraqueza. Tiago leu, lágrimas escorrendo, e ligou. Venha aqui. Eles se encontraram em um café escondido, reconstruindo pontos frágeis. Mas agora, o relacionamento carregava cicatrizes. Precisamos decidir, assumir ou acabar. Miguel optou por assumir, mas Tiago hesitava. A pressão culminou em um evento social. Uma festa de trabalho de Tiago, com famílias presentes. Miguel foi convidado como amigo, mas o ciúme o consumiu ao ver Tiago flertando falsamente com mulheres. Ele saiu furioso, e Tiago o seguiu. Na rua, discutiram alto. Você me envergonha. Um passante ouviu, e no dia seguinte, fofocas se espalharam. O pai de Tiago ligou: o que é isso que ouvi? Tiago negou, mas o pai cortou sua mesada. Prove que é homem. Tiago chorou sozinho, questionando o preço do amor. Miguel, ao saber, o consolou. Vamos enfrentar juntos. Mas internamente, ambos sabiam, cada decisão custava caro. Amigos se afastavam, famílias pressionavam, e a sociedade julgava. O amor persistia, mas frágil, como um castelo de cartas em vento forte. E assim, o segundo ato se fechava com mais dúvidas que respostas. A traição de Rui ecoava como um eco persistente na mente de Miguel e Tiago. Rui, outrora amigo leal, agora era persona non grata. Tiago confrontou em um bar lotado, porque espalhou nossa vida. Rui defendeu-se: achei que ajudaria a família a entender. Mas a desculpa soava vazia. Tiago saiu dali com raiva, cortando laços. Miguel, mais reflexivo, via nisso uma lição: confiança era rara em um mundo preconceituoso. Eles decidiram se mudar para um apartamento compartilhado em Belém, disfarçando como colegas de quarto. A proximidade intensificava o amor, mas também os conflitos. Noites de paixão emocional davam lugar a discussões sobre o futuro. Quando vamos contar tudo? Miguel pressionava. Tiago, traumatizado pelo pai, retrucava: quando estivermos prontos. Mas pronto nunca chegava. Tiago perdia oportunidades de trabalho por medo de exposição, enquanto Miguel enfrentava olhares suspeitos na escola. Uma crise familiar abalou tudo. A mãe de Miguel adoeceu, e ele voltou à vila. No hospital, João o ignorou friamente. Só vim pela sua mãe. Miguel engoliu o orgulho, mas Maria, fraca na cama, sussurrou: filho, volta ao caminho certo. Ele saiu dali com o coração partido, ligando para Tiago em prantos. Tiago veio buscá-lo, dirigindo horas. No carro, eles juraram união eterna. Mas ao chegarem, uma carta do pai de Tiago esperava: ou mude, ou perca tudo. Tiago rasgou, mas o ultimato pairava.
Tiago começou a beber mais, lidando com o stress. Miguel o via-se deteriorar, implorando ajuda. Vamos à terapia. Tiago recusou inicialmente, mas cedeu. Em sessões com um terapeuta LGBT-friendly em Lisboa, eles desenterraram traumas, infâncias repressoras, medos internalizados. O terapeuta alertou: o amor precisa de honestidade. Inspirados, eles planejaram assumir para as famílias. Primeiro, Tiago confrontou o pai em Cascais. A mansão luxuosa contrastava com a tensão. Pai, eu amo Miguel. Somos um casal. O pai explodiu: isso é uma doença. Saia daqui. Tiago saiu deserdado, chorando no carro. Miguel o esperava ansioso. Perdi tudo. Miguel abraçou-o: você tem a mim. Mas o custo era alto, Tiago desempregado, dependendo de Miguel. Miguel, por sua vez, reuniu coragem para uma reunião familiar. Em casa, com Pedro e pais, ele anunciou: sou gay, e amo Tiago. João se levantou furioso: você nos envergonha. Maria chorou: Pedro tentou mediar, dê em tempo. Mas João expulsou Miguel: não volte. Miguel saiu destruído, questionando se valera. Tiago consolou, mas ambos sentiam o vazio. A sociedade ampliava o drama. No trabalho de Miguel, um aluno ouviu rumores e espalhou. O diretor chamou-o: isso afeta sua imagem. Miguel defendeu-se: minha vida pessoal não interfere. Mas a pressão cresceu, com pais reclamando. Ele considerou demitir-se, mas lutou. Tiago, procurando emprego, enfrentava rejeições veladas. Não se encaixa na cultura. O preconceito era sutil, mas cortante. Em meio ao caos, uma luz, amigos verdadeiros surgiram. Uma colega de Miguel, Ana, apoiou: vocês são corajosos. Ela os apresentou a uma comunidade LGBT em Lisboa, onde encontraram histórias semelhantes. Em uma reunião, Tiago falou pela primeira vez: perdi família, mas ganhei liberdade. Miguel orgulhava-se, mas via Tiago mudado, mais amargo. Uma traição maior veio de Pedro. Ele, pressionado pelo pai, convenceu Miguel a uma conversa. Mas era uma armadilha: João e um padre estavam lá, forçando uma cura. Isso é intervenção. Miguel gritou, saindo. Tiago, ao saber, enfureceu-se: sua família é tóxica. Miguel defendeu: eles acham que ajudam. A discussão escalou, com Tiago acusando Miguel de fraqueza familiar. Escolha, eles ou eu. Miguel chorou: não me force. Eles se separaram temporariamente, Tiago ficando com um amigo. Miguel refletia sozinho, pesando lealdades. O amor valia o isolamento. Tiago, arrependido, voltou dias depois. Desculpe. Vamos reconstruir. Mas as feridas sangravam. O terceiro ato terminava em tensão, com decisões pendentes e custos acumulando. A separação temporária deixou marcas profundas. Miguel passava noites insones, questionando cada escolha. E se eu tivesse ficado calado? Tiago, hospedado com Ana, trabalhava em freelances, reconstruindo carreira. Ele ligava diariamente, mas as conversas eram tensas. Sinto sua falta. Miguel respondia: eu também, mas precisamos de espaço. O espaço, porém, ampliava dúvidas. Tiago encontrou um emprego em um estúdio liberal em Sintra. Lá, colegas abertos o encorajavam. Seja você mesmo. Inspirado, ele convidou Miguel para visitar. No Palácio de Pena, sob o sol, eles se reconciliaram. Vamos assumir publicamente. Miguel concordou, postando uma foto juntos no Instagram. Reações mistas, apoio de amigos, silêncio de família, ódio de anónimos. Vocês vão para o inferno, um comentário dizia. A exposição trouxe consequências. Na escola de Miguel, pais conservadores protestaram. O diretor o suspendeu temporariamente, para acalmar. Miguel lutou legalmente, com a ajuda de uma ONG LGBT. Isso é discriminação. Venceu, voltando triunfante, mas marcado. Tiago enfrentou assédio online, mas ganhou clientes progressistas. O amor nos fortalece, diziam.
Mas a família não perdoava. João sofreu um infarto, culpando Miguel indiretamente. Maria ligou, sua culpa. Miguel visitou o hospital, mas João expulsou. Você me matou. Miguel saiu arrasado, questionando moralidade. Sou egoísta. Tiago apoiou, eles são os errados. Mas a culpa corroía. Pedro, dividido, secretamente ajudava financeiramente. Amo você, irmão. Mas traía ao relatar para os pais. Quando Miguel descobriu, cortou contato, escolha um lado. Pedro chorou, não posso. A perda de laços familiares doía como uma ferida aberta. Socialmente, eles enfrentavam isolamento. Convites para eventos diminuíam, amigos casuais sumiam. Em uma festa, um ex-amigo zombou, o casal do ano. Tiago rebateu, invejoso. Mas saíram humilhados. Eles se uniam mais, participando de marchas LGBT em Lisboa, gritando por direitos. Somos iguais. Mas o cansaço crescia. Uma virada veio com uma oferta de emprego para Tiago em Faro. Longe de tudo. Miguel hesitou. E meu trabalho? Decidiram ir, vendendo bens. No Algarve, vida nova, praias, anonimato. Mas o passado perseguia. Rumores chegaram, e um vizinho conservador os hostilizava. Não queremos isso aqui. Tiago confrontou, respeite. Mas o stress voltava. Miguel, adaptando-se como professor local, lidava com alunos curiosos. Professor, é verdade. Ele respondia honestamente, sim, e isso não muda nada. Ganhou respeito, mas perdeu outros. Internamente, debatia ética, impor sua verdade valia o caos. Tiago, bem-sucedido, questionava, e se tivéssemos escondido? Uma traição final de Ana abalou. Ela, invejosa de Tiago, espalhou mentiras sobre infidelidade. Tiago negou, mas Miguel duvidou momentaneamente. Confia em mim. Eles investigaram, descobrindo a fonte. Ana confessou, queria Tiago para mim. Cortaram laços, mas a paranoia instalou-se. Quem mais nos trairá? Eles reconectaram em terapia, fortalecendo. Mas o quarto ato fechava com reflexões, o amor exigia sacrifícios eternos. Custos acumulavam, mas a união persistia, frágil e resiliente. No Algarve, a vida parecia estabilizar, mas ilusões se dissipavam. Miguel e Tiago construíam rotinas, caminhadas na praia, jantares caseiros. Mas sombras pairavam. Tiago recebia chamadas anônimas, volta ao normal. Miguel via grafites homofóbicos perto de casa. A sociedade nos odeia, desabafava. Tiago otimizava, lutamos por mudança. Uma oportunidade surgiu, um documentário sobre casais LGBT portugueses os convidou. Contem sua história. Eles aceitaram, filmando em Faro. Narraram dores, amores, perdas. Ao ar, reações explodiram, apoio massivo, mas ódio também. Família de Miguel viu, Maria ligou chorando. Vi você na TV, sinto falta. Miguel hesitou, mude, mãe. Ela desligou. João, recuperado, enviou carta, pense no que fez. Miguel respondeu, pense no que perdeu. Silêncio seguiu. Tiago pai, similarmente, ignorava. Mas Pedro reapareceu, quero reconciliação. Encontro marcado em Lisboa. Lá, Pedro admitiu, errei. Apoio vocês. Abraços, mas cautela. Pai nunca mudará. Socialmente, fama trouxe aliados. Convites para palestras, onde Miguel falava de história LGBT. Portugal evoluiu, mas corações não. Tiago projetava espaços inclusivos. Mas custo, privacidade perdida. Paparazzi os seguiam, expondo vida. Valeu. Tiago questionava. Uma crise moral abalou Miguel. Um aluno gay se inspirou nele, mas sofreu bullying. Miguel interveio, mas pais do agressor o processaram. Influência negativa. Tribunal, absolvido, mas exausto. Salvei uma vida, mas paguei caro. Tiago consolou, herói.
Tiago enfrentou dilema, promoção exigia relocação para Madrid. E nós? Miguel apoiou, vá, mas volte. Separação testou. Tiago em Espanha, Miguel sozinho. Chamadas diárias, mas ciúme crescia. Tiago confessou flerte inocente. Miguel explodiu, traição. Tiago negou, só conversa. Reconciliação via vídeo, mas confiança abalada. De volta, eles casaram secretamente em cartório. Para nós. Mas vazou, famílias souberam. João deserdou Miguel formalmente. Maria enviou Bíblia, reze. Tiago pai similar. Dor, mas liberdade. Somos maridos. Conflitos internos persistiam. Miguel sonhava com filhos, mas sociedade complicava. Adotaremos. Tiago duvidava, estamos prontos. Discussões éticas, direito versus tradição. O quinto ato terminava em clímax interno, com despertares, amor demandava vigilância eterna contra preconceito. O casamento trouxe uma paz precária, mas o mundo não parava. Miguel e Tiago voltaram a Lisboa, agora como casal assumido. Amigos celebravam, mas inimigos tramavam. Um artigo difamatório saiu, professor gay influencia alunos. Miguel processou, vencendo, mas reputação manchada. Por que tanto ódio? Tiago, promovido, lidava com clientes conservadores. Um cancelou o contrato, não compactou. Perda financeira, mas Tiago persistiu, princípios acima. Eles fundaram uma ONG, ajudando jovens LGBT. Histórias ouvidas ecoavam as suas, rejeições, suicídios tentados. Salvamos vidas, orgulhavam-se. Famílias amoleciam lentamente. Maria visitou, aceito, mas rezo por você. João ignorava. Pedro mediava, dê tempo. Tiago pai enviou cheque, para ajudar. Tiago devolveu, aceito-nos primeiro. Progresso lento, mas esperançoso. Socialmente, participavam de PRID, marchando. Mas violência, atacados em rua. Tiago ferido, Miguel furioso. Polícia investigou, mas lento. Sistema falha. Isso os uniu mais, mas traumatizou. Decisões finais, adotar. Processo árduo, mas aprovado. Filho chegou, Joãozinho, em homenagem relutante. Família transformada. Amor vence. Mas custos, noites insones, julgamentos. Anos passaram, eles envelheciam juntos, refletindo. Valeu cada lágrima. Mas questionavam, e se diferente? No fim, uma pergunta paira, foi certo priorizar o amor próprio sobre laços familiares tradicionais, ou o egoísmo destruiu mais que construiu?